Oi pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer a edição de algumas famílias no Revit. A gente vai trabalhar basicamente com edição de tipos. E para isso a gente vai usar um daqueles templates que vem como padrão instalados no Revit. Então, a gente vai começar um novo projeto. Então, aqui na página inicial do Revit vou vir em novo. Vou escolher o modelo de arquitetura, deixar marcado criar projeto e OK. Como a gente está usando o template padrão do Revit, a gente tem que conferir as unidades. Então, para isso, vou digitar o atalho UN e vou mudar a unidade referente ao comprimento, que está em milímetros, porque eu prefiro trabalhar em metros. Vou colocar 2 casas decimais e OK. Bom, a gente vai seguir agora algumas das principais categorias de objetos que a gente pode construir no Revit. E eu vou começar pela parede. Então, vou usar os ícones hoje para ir seguindo aqui na ordem que eles aparecem na guia arquitetura. Vou começar com a parede. Não vou me preocupar muito, tá, com as informações aqui, porque eu quero realmente fazer a modificação do tipo. A única coisa que eu vou cuidar é que ele está partindo, eu estou no nível 1, ele está partindo desse nível 1 e com altura não conectada de 8 metros. Eu vou colocar essa altura não conectada de 4 metros. E vou fazer uma parede, mais ou menos aqui no meio do espaço que eu tenho, com 10 metros. Para a gente ter uma visualização melhor do que está apresentando essa parede que já existe aqui, eu vou mudar aqui embaixo nesses ícones que a gente tem no menu inferior. Nível de detalhe eu vou colocar alto, tá? E o estilo de visualização eu vou colocar para cores consistentes. Bom, vou selecionar essa parede que eu fiz, e aqui a gente tem o nome dela, que já estava selecionado, eu nem cuidei muito qual que eu estava selecionando. É o parede básica genérico 200 milímetros. Ótimo, a gente vai trabalhar com um genérico, e a partir dele a gente vai criar algumas outras opções nessa família de paredes básicas. Então, para a gente fazer edições no tipo parede, a gente vai vir, então, selecionar a que a gente quer usar como base, que foi essa parede genérica 200 milímetros, e vai colocar em editar tipo. A gente sempre duplica quando a gente está criando uma nova. E agora eu vou chamar ela de 15 centímetros. Peraí, vamos na ordem. 10 centímetros. E eu vou colocar pintura. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma parede de 10 centímetros e dos dois lados, externo e interno, eu vou configurar como pintura. Então, por isso que eu coloquei esse nome para ela. OK. E agora vamos ver um pouquinho sobre a edição das paredes. O que importa para nós, por enquanto, não vai estar aqui, mas vai estar aqui na parte da estrutura. Então, é só aqui que a gente vai mexer. Coloca em editar. E a gente tem essa parede genérica com somente uma camada, que ele chamou de estrutura, não definiu o material, e uma espessura de 20 centímetros. Eu quero essa parede com 10 centímetros, e eu quero ela com uma estrutura de alvenaria, e depois com um revestimento de reboco com pintura. Então, primeira coisa, eu vou trocar aqui essa estrutura, que não tem material, eu vou colocar o material alvenaria. Para isso, eu vou clicar aqui no nome, vou clicar nos 3 pontinhos para abrir a aba para eu escolher os materiais, e vou pesquisar aqui alvenaria. Vou escolher esse tijolo. Tá? E com esse tijolo, eu já posso escolher como que eu quero que ele apareça nas minhas plantas, no meu realista, como que eu quero que ele seja. Então, primeira coisa, vamos vir aqui na guia Aparência, para ver se é esse tijolo que a gente quer que apareça, ou se a gente quer que apareça outro tijolo. Se eu quiser outro, eu vou clicar aqui no nome que ele aparece, tá? Não na imagem, no nome. E ele vai me mostrar uma pasta, que também vem na instalação padrão do Revit, que tem vários tipos de materiais. Eu vou clicar com o botão direito, pedir para ele exibir ícones grandes, para eu enxergar melhor as imagens. E aqui, ó, eu posso dar uma olhada e escolher outra imagem se eu quiser. Tá?
vou escolher esse daqui. Só para a imagem que eu quero que apareça se eu renderizar esse material. Ok. Digamos que esse material aqui é essa imagem que eu quero, mas eu quero que ela apareça maior ou menor do que ela está aparecendo agora. Aí sim, eu posso clicar em cima da imagem e ele vai abrir esse editor de textura e ele está me mostrando, ó, que esse tamanho de imagem vai aparecer numa parede de 1,02 m por 1,19 m. Se eu quiser mudar isso, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Ó, digamos que eu quero que essa textura apareça maior, então eu quero que essa quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tijolos, eu quero que ela apareça em 2 metros, digamos. Então, eu desço aqui um pouquinho e eu vou dimensionar o tamanho da amostra, em vez de 1 metro, 2 metros. Eu também posso mudar a posição dela, então deslocar, se eu quero que comece pelo meio, em vez de começar pelo canto, mas não vou mexer nisso agora. Aqui ele me dá a forma como essa imagem vai se repetir, tá? E quando eu tiver com ela do tamanho que eu quero, eu vou colocar concluído. Tá? E aí eu volto para o gráficos. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar aqui no sombreamento em utilizar a aparência da renderização. Por quê? Porque quando eu clico nesse ícone, nessa opção, ele me dá a cor que representa essa textura aqui. Então, a cor mais aproximada. Depois eu desmarco aqui, e aí se eu quiser, eu posso mudar a cor clicando em cima dela, e aí eu posso escolher aqui entre uma infinidade de cores, né? Essa cor aqui vai aparecer na parede se eu tiver no estilo visual sombreado. E eu ainda posso escolher que ele apareça com uma hachura, com preenchimento da superfície. Então, a gente vai colocar vai deixar esse primeiro plano aqui com tijolo, tá? Então, ele vai aparecer com essa hachura, mas eu não quero que ele apareça em preto. Então, eu vou clicar sobre a cor aqui. Vou colocar a mesma cor que tá aqui, ó, essa identificação da cor, eu vou digitar aqui, ó, 107, 85, 62. Eu não vou usar a mesma, tá? Senão não vai aparecer, mas eu quero a cor parecida. Então, eu vou colocar agora aqui só um pouco mais escura, ó, só vou baixar um pouquinho. Que daí ele vai aparecer bem discreto. Ok. Eu também posso escolher como que vai aparecer a minha parede quando ela estiver sendo cortada. Então, quando ela estiver em planta, em corte. E aí, então, a gente pode deixar aqui esse padrão alvenaria. Mas se vocês quiserem escolher outro, é só clicar em cima desse padrão e ele vai mostrar as opções que tem disponíveis. Eu vou deixar esse mesmo. Só que também eu vou trocar a cor, eu não quero ele em preto. Eu vou colocar nessa mesma cor que eu coloquei aqui em cima. Aqui. Esse daqui, 107, 85, 62. Mas esse eu quero que apareça mais claro um pouco. Então, vou puxar aqui um pouco para cima. Ok. E eu posso escolher deixar branco o fundo, deixar sem fundo nenhum, ou colocar também uma cor de fundo. Eu gosto de colocar uma cor de fundo, porque daí vai ficar esse como uma achurinha, mas ainda a parede vai ficar com um preenchimento, tá? Então, eu vou colocar aqui o padrão, preenchimento sólido, para ficar só uma cor no fundo, ok? E vou escolher a cor, vou colocar a mesma que eu coloquei aqui, 187, 163, 138. E vou colocar mais clarinho ainda aqui, quase branco. Depois, se eu não gostar, eu vou trocando. Ok, ok. A espessura desse tijolo, agora eu voltei para nossa montagem da parede, tá? Então, lembra que a gente estava só configurando como que vai aparecer o núcleo, a estrutura da nossa parede.
Como no total ela vai ter 10 centímetros, eu vou considerar que o tijolo vai estar com 0,6 centímetros. Então, 0,06. E aí, do lado interno e do lado externo, eu vou ter um revestimento e pintura. Como eu só tenho uma camada aqui, eu preciso inserir novas camadas. Então, eu vou colocar aqui inserir e inserir, porque eu quero duas em cima. E vou colocar mais duas, porque eu quero duas embaixo, tá? Então, eu vou selecionar aqui na primeira linha aqui que eu não configurei ainda, e vou colocar acima. Daí ele vai passar, em vez do núcleo, ele vai estar para fora. E a segunda aqui também, acima. E depois as outras duas abaixo, até que ele vá aqui para baixo do núcleo. Então, no 1 e no 2 eu vou ter o revestimento e a pintura externa. No 4 eu vou ter o núcleo, que é a alvenaria. E no 6 e no 7 eu vou ter o revestimento e a pintura interna. Aí, aqui nos que não são a alvenaria, eu não vou deixar estrutura, eu vou colocar acabamento. Acabamento 1, acabamento 2. Acabamento 1, acabamento 2. Aí, no 2 e no 6, eu vou colocar o revestimento de argamassa. Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos ver se tem reboco. Não tem reboco. Vou ver argamassa. Cimento. Acho que a gente vai criar um novo material, porque não tem nenhum aqui com a característica que eu quero. Aqui. Tudo bem. Vamos criar um novo material. Se não tem aqui o que eu quero, eu vou vir aqui, nesse símbolozinho aqui embaixo, com mais. Vou clicar nele, colocar criar novo material. Ele sempre cria com esse nome padrão, novo material. A gente clica com o botão direito, renomear. E aqui eu vou colocar revestimento de argamassa. Tá? E aí eu venho para as configurações desse material. Primeiro, a gente vem em aparência e ele tá genérico, ele tá sem característica nenhuma. Para isso, para eu corrigir isso, eu vou substituir esse genérico por algum outro material. Para isso, eu vou clicar nesse símbolozinho aqui, de substituir esse recurso. E aqui eu venho na segunda pastinha, que é a biblioteca deixa eu aumentar isso. Biblioteca de aparências. E aqui eu consigo escolher. Tipo, revestimento de parede, não, tem azulejo e pedra. Acabamentos, vamos ver. Diversos. Aqui, ó. Vem no alvenaria, nesse CMU, que aqui a gente vai ter os revestimentos de alvenaria. Então, vamos ver, escolher. Vou escolher esse plano cinza médio. Para eu aplicar esse material que eu estou escolhendo, eu vou colocar aqui, ó, substitui o recurso atual no editor por esse recurso. Cliquei aqui, posso fechar essa janela. E agora ele está aparecendo aqui. Vou voltar para a aba gráficos, colocar utilizar aparência de renderização e depois desmarcar. Tá? A única coisa que eu vou arrumar aqui,
porque esse não vai ser muito importante para a aparência da nossa parede, mas ele vai aparecer quando a parede estiver em corte. Então, eu quero mudar aqui, ó, o padrão de corte. Eu quero que ele fique em branco. Então, eu vou colocar no padrão preenchimento sólido, ok? E vou trocar a cor por branco. Ok, ok. Eu vou clicar aqui em cima, mas não nos 3 pontinhos, ó. E só selecionar aqui com Shift End, porque daí ele seleciona todo o nome do material. Vou usar o Ctrl C para copiar. E vou vir aqui na linha 6, Shift End e Ctrl V para colar, porque é o mesmo material. E a gente vai colocar 2,5 centímetros no revestimento externo, tá? Então, ele vai ter 6, 8,5, tá? E aqui no interno, 1,5. Aí, a gente ainda vai ter aqui a tinta, tá? E aí, essa tinta a gente vai escolher aqui no material. Eu vou colocar aqui pintura. Não, vamos criar um novo também. Vem aqui, criar novo material, renomear, pintura branca. Vou vir em aparência, substituir recurso, biblioteca de aparências, e aqui eu tenho pintura de parede. Eu quero fosca e vou escolher branco frio. Então, vou clicar aqui para aplicar o recurso. Vou fechar. Volto para o gráficos, utilizar a aparência de renderização. Então, ele vai ficar nessa corzinha aqui. Ok. E aqui eu vou colocar a espessura de 1 centímetro na pintura, tá? Vamos fazer um pouquinho diferente. Vou colocar de 2 centímetros no revestimento e aqui também. 2 centímetros no revestimento e 1 centímetro na pintura, acabamento 2. Aí, para ficar... Peraí, vamos colocar então 0,5, vou testando, tá? 0,5. E aqui o tijolo eu vou colocar 5. Então, 0,5 milímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 2,05. Tá? Ok, ok. Então, olhem que aqui a nossa parede ela já ficou com toda essa divisão. O núcleo de 5 centímetros, 2 centímetros de revestimento para cada lado e mais a camadinha de pintura para cada lado. Se para vocês estiver aparecendo muito grossas as linhas e não der para enxergar essa diferença aqui, a gente pode clicar nesse íconezinho aqui ou digitar o atalho TL, que ele mostra as linhas finas, tá? A gente vai copiar essa para fazer uma paredes com a mesma configuração, com 15 centímetros, 20 e 25. Eu vou copiar um CO, vou apontar aqui para baixo, confiram se está marcado essa opção múltiplo para vocês, que aí a gente só aponta para baixo, e eu quero de 1 metro em 1 metro as cópias, então eu vou colocar 1, 1, 1. Pronto. E aí eu vou copiar essa daqui, quer dizer, vou duplicar essa daqui. Então, editar tipo, duplicar, pintura, pintura. Mas eu vou colocar essa daqui com 15 centímetros. Ok. Vou editar a estrutura. E só vou mudar aqui, ó, a espessura do tijolo, que tá com 5 centímetros, vou colocar 10 centímetros. Então, 0,1 e já vou confirmar. Tá? Aqui na próxima, editar tipo, duplicar, esse vai ter 20 centímetros, editar a estrutura, e o tijolo vai ter 15. Ok, ok. Mais uma vez, aqui a última, editar tipo, duplicar, esse aqui vai ter 25, ok. Editar a estrutura
E o tijolo vai ter 20 centímetros. Ok, ok. Pronto. Então, a gente pode vir aqui no 3D para observar, né? Que a gente tem as paredes com espessuras diferentes. Eu posso colocar aqui também o nível de detalhe alto e o estilo de visualização, cores consistentes. Voltando para a planta do nível 1, eu vou copiar essas aqui, seleciono todas, CO, clico num ponto qualquer e vou colocar aqui 12 metros para o lado. Na verdade, para esse daqui que eu quero ter cerâmica de um lado e pintura de outro, eu não vou fazer de 10 centímetros, então essa eu vou apagar. Nas outras, eu vou editar para que um lado fique como tá, com pintura e revestimento argamassado, e do outro eu vou fazer uma camada de argamassa e uma camada com cerâmica. Vou selecionar essa de 15 centímetros, editar tipo, duplicar. E agora, em vez de 15 centímetros pintura, pintura, o nome vai ser 15 centímetros pintura cerâmica. Editar estrutura. E eu vou mudar aqui no lado interno. Em vez do pintura branca, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou procurar cerâmica. E ele me dá essa opção azulejo cerâmico. Eu só vou mudar essa cor aqui, que eu achei muito feia. Escolham a cor que vocês quiserem, tá, gente? Bem tranquilo. E aí, aqui, eu vou deixar essa achura quadriculada, mas eu vou trocar essa cor também para aparecer na superfície. Vou digitar o mesmo número dessa daqui. 222, 221, 218. Só vou colocar um pouquinho mais escuro para parecer como se fosse o rejunte. Ok? E no padrão de corte, eu também quero que apareça umas linhazinhas mostrando onde que são as divisões da cerâmica, mas eu não quero essa diagonal, eu quero ela horizontal. Vou selecionar aqui onde aparece a visualização da achura. Não, vou colocar vertical. Venho aqui para o final, vou colocar essa vertical aqui. Ok. E vou colocar a mesma cor que eu coloquei aqui em cima. Então, eu clico aqui onde aparece o preto e vou digitar 188, 186, 180. Ok. Ok. E aqui eu vou mudar, vamos colocar 1 centímetro da argamassa e 1 centímetro do azulejo. Só no lado interno, no lado externo deixa como tá. Vê que assim ele não fechou, não fechou 15 centímetros, então eu vou deixar 1,5 a massa e 1 centímetro o azulejo. Ok. Ó, então aqui já aparece diferente, ó, a pintura e aqui o azulejo com as separações aqui com as linhazinhas. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Selecionei a segunda, editar tipo, duplicar, 20 centímetros, pintura cerâmica. Editar estrutura. E aqui, em vez da pintura branca, azulejo cerâmico. A gente não precisa fazer as mudanças agora, porque a gente já mudou pro material. Então, eu estou escolhendo o mesmo material, não preciso mudar de novo. Só selecionei ele ali e dou OK. Vou arrumar aqui para ele ficar aqui 1 centímetro e aqui 1,5. Ok, ok. Ó, tá? Mesma coisa aqui. Editar tipo, duplicar, pintura cerâmica, editar estrutura, e aqui em vez da pintura branca, o azulejo cerâmico, ok, 1,5 e 1, ok, ok. Ó, então, nessas aqui, se a gente olhar nos dois lados, ele aparece da mesma cor, porque a gente tem a pintura branca dos dois lados. Nessa daqui, no lado interno da parede, a gente tem a cerâmica, e no lado externo, a pintura branca.
Lembrem, gente, que se vocês quiserem mudar, que vocês fizeram a parede dessa forma, mas vocês quiserem que o azulejo esteja para o outro lado, é só vocês selecionarem ela e apertarem a barra de espaço. Ó. Daí ele vai inverter o lado da parede. Vamos de novo para cá. Vou copiar essas três de novo. E agora, os dois lados vai ter a cerâmica. Então, vou selecionar a primeira, editar tipo, duplicar, 15 centímetros, cerâmica, cerâmica. Editar a estrutura. Vou copiar esse nome aqui, ó, só clicando no nome, Shift, End, Ctrl C. E vou colar aqui, Home, Shift, End, Ctrl V. 1 centímetro o azulejo. Ui. 1,5 centímetro o revestimento. Ok. Ó, então agora, dos dois lados tá igual. A segunda, editar, duplicar. Cerâmica, cerâmica. Ok. Editar. Home, Shift, End, Ctrl V. Centímetro. 1,5 centímetro. Ok, ok. E a última, seleciona, editar tipo, duplicar. Ok. Editar a estrutura. Home, Shift, End, Ctrl V. 15. Ok, ok. Ó, então, aqui a gente tem as paredes dos dois lados revestidas com cerâmica. Então, vocês viram que assim a gente pode fazer as paredes de várias formas. A gente ainda tem mais uma opção. Agora eu vou fazer uma parede nova. Vou fazer aqui no 3D mesmo, tá? E a gente tem aqui, ó, a opção parede empilhada. Vou usar essa opção que tem aqui mesmo. Vou fazer aqui também com 10 metros. Vou virar. Ó, essas paredes empilhadas, em uma parede só, elas têm espessuras diferentes, camadas diferentes. Então, a gente pode também fazer as paredes com essas camadas diferentes a partir das paredes que a gente já criou. Então, eu não posso nessa daqui editar quais que são as camadas aqui da parte de cima e quais que são as camadas da parte de baixo. Eu tenho que primeiro criar o tipo de parede, para depois eu empilhar elas. Então, vamos fazer uma parede aqui, que a parte de baixo dela vai ser com revestimento cerâmico de um lado, e a parte de cima vai ser argamassa. Eu vou selecionar essa parede, editar tipo, duplicar, e eu vou colocar 20 centímetros, não, vamos colocar 15 centímetros. Pintura, cerâmica, mais pintura. Então, de um lado vai ser só pintura, do outro lado vai ser cerâmica e pintura. Ok. Aí, eu vou editar a estrutura dessa parede empilhada e ele me mostra, então, quais que são as alturas que eu tenho, quais paredes que eu vou estar combinando. Eu vou colocar aqui a de baixo, ó, base, topo. Então, a de baixo vai ser a minha parede, 15 centímetros, pintura cerâmica. 15 centímetros, pintura cerâmica. Eu quero que essa cerâmica vá até a altura de 1,20 m. Então, 1,2. E dali para cima, eu vou colocar pintura, pintura. Ok. E ok. Tá. Opa, acho que eu coloquei errado. Selecionar, editar tipo, editar estrutura. Eu coloquei a de cima 20 centímetros. Não, eu quero 15 centímetros, pintura, pintura. Ok. Pronto, então, de um lado ela ficou toda com pintura, do outro lado
uma parte com cerâmica, uma parte com pintura. Aí, se vocês quiserem fazer a de baixo, por exemplo, com a cerâmica um pouquinho mais larga, por exemplo, a gente também pode selecionar essa de 15 centímetros, pintura cerâmica, editar o tipo, duplicar e fazer uma, por exemplo, com 16 centímetros. Ok, editar e aqui colocar na parte interna, onde eu tenho cerâmica, colocar 2,5 e 1. Ok, ok. E daí nessa daqui, editar o tipo, editar a estrutura e colocar com 16 centímetros. Não. Calma. Esse aqui. 16 centímetros, pintura cerâmica. Ok, ok. Ó. Aí a gente fica com aquela diferença na espessura, tá? Então, vocês podem ir criando as paredes que vocês precisarem dessa forma aqui. A gente ainda pode ver no comando parede, essa parte aqui de baixo, as opções que a gente tem, parede moldura ou parede friso. A gente usa essas opções quando a gente quer fazer aqueles detalhes na parede com uma parte com um recorte ou com uma moldura. Vou mostrar para vocês. Então, selecionem aqui, parede moldura. Ele só tem um tipo nesse template, mas tá tudo bem. Para a gente colocar a moldura, primeiro a gente seleciona se a gente quer que ela seja horizontal ou vertical. E aí a gente posiciona em qualquer uma das paredes, ó, na altura que a gente quer. Coloquei horizontal, aí eu escolho a altura. Aqui ele não vai deixar eu digitar a altura, tá? Mas eu coloco ao olho. Mexe o zoom um pouquinho, se ele não estiver aparecendo de cara. Na ESC, 2 vezes para encerrar o comando. E aí, quando a gente seleciona essa moldura, a gente pode editar aqui a altura que ela ficou. Por exemplo, digamos que eu quero que ela fique a 1 metro. Vou lá de novo, parede moldura. E se por acaso agora, eu colocar aqui, quando eu for colocar nas próximas, ó, se eu não encerrar o comando, ele vai sempre colocar na mesma altura. Isso é bom, porque ele vai facilitando, né? Se eu quero fazer um contorno nas paredes, que ele fique sempre alinhadinho e não precise ficar buscando essa altura certinho. Se por acaso eu quero agora começar a colocar em outras alturas, que ele não deixa, eu coloco reiniciar, e aí ele deixa eu escolher uma nova altura. Se eu quiser mudar para vertical, eu também tenho que ou encerrar o comando e começar de novo, ou colocar aqui reiniciar, vertical, e aí escolher aqui a posição que eu quero que ele fique. Opa, encerrei sem querer. Aqui também, ele vai colocando sempre no mesmo alinhamento. Tá? Eu posso editar essa moldura também, então digamos que eu vou selecionar ela aqui, editar tipo. Posso, por exemplo, escolher o material para ela. Digamos que eu quero essa pintura branca. Eu vou só escrever aqui, pintura branca, porque esse eu sei o nome. Daí eu não preciso entrar lá para escolher ela. Ok. E ele fica da mesma cor da parede, por exemplo. Eu também posso mudar o formato dele, tá? Aqui nesse template a gente não vai ter, acho que só tem mais um formato, mas depois a gente pode ver como criar mais. Mas digamos que eu vou selecionar esse daqui, editar tipo, vou duplicar para a gente ver bem a diferença. Ok. E eu posso trocar o perfil aqui, ó. Então, eu posso colocar, em vez de padrão, esse outro que eu tenho, MC Guia Perfil. Ok. E aí ele vai vir com esse outro formato, que é o formato do perfil. Tá? E essa outra função, parede friso, ela faz o contrário. Em vez de fazer para fora da parede, ela vai fazer para dentro da parede. Então, vamos fazer do outro lado aqui. Ó, se eu clicar, ela vai cortar
a parede, ó. Ela vai fazer um vazio. Só que esse daqui, ele tá maior do que a minha parede. Deixa eu colocar essa parede aqui com 25. Ó, quando a parede é mais espessa, ó, ele não vai cortar ela inteira, ele vai cortar com o tamanho desse perfil, tá? Que a gente também pode trocar se a gente tiver outras opções. Vamos ver essas aqui. Ó, esse daqui é mais fininho, por exemplo. Mas ele vai funcionar da mesma forma, tá? Eu vou colocando. Se eu quiser mudar, reiniciar, posso colocar horizontal. Ó, e assim ele vai fazendo esses recortes para fazer detalhe na alvenaria. Vamos seguir aqui nas portas. Vou selecionar o comando porta. Nesse template eu tenho só essa família de porta, com algumas medidas que não são muito usuais para nós. Então, eu vou escolher aqui esse 915, o maior aqui. Vou editar tipo. Vou duplicar e vou salvar com 80 por 2,10. Esse vai ser o nome dela. E eu vou colocar aqui a largura 80 e a altura 2,10, tá? Se a gente quiser, a gente pode alterar essas medidas que são das partes da porta. A gente pode mudar o material, se quiser, tá? Só clicar nos 3 pontinhos. Eu até vou deixar esse porta-painel, mas eu não vou deixar nesse amarelo aqui. Eu vou colocar a porta branca mesmo, tá? Ok. Aqui em aparência ele tá com madeira. Se eu quiser trocar, eu posso tirar essa imagem. Digamos que eu quero que ela fique só com a cor branca. Eu posso vir aqui naquela opção de substituir o recurso e escolher uma pintura aqui branco. Pronto. Ok. Vou deixar isso diferente aqui no batente para vocês verem, tá? Mas vai ficar feio. Se vocês quiserem, só copiem aqui com Ctrl C e colhem aqui com Ctrl V. Ok. Vou colocar aqui. Ó. Vamos selecionar essa porta. Vou copiar ela 2 vezes. Aqui. Vou selecionar a segunda, editar o tipo, duplicar. E essa vai ficar com 70 por 2,10. Ok. Só vou mudar aqui, ó. Em vez de 0,80, 0,70. Mas nessa daqui, depois na outra também, eu vou colocar branco nos dois, tá? Então, vou copiar o porta-painel e colar na moldura. Ok. Vamos botar branco aqui, né? Fica meio bizarro. Editar. E aqui vou colar. Ok. E essa daqui eu vou editar, duplicar e vou colocar 90 por 2,20. Na altura, 2,20. Na largura, 0,9. Aí, porta-painel, porta-painel. Ok. Tá? Vocês podem ver que cada porta que a gente cria, ou que ele tem aqui, o tipo da porta vai ter uma marca, tá? Então, a marca desse daqui é 1, dessa é 2 e dessa é 3. Tá? E ele tem também a opção marca de tipo, e a gente vai alterar isso também, tá? Vou selecionar essa primeira aqui, de 80 por 2,10. E vou colocar aqui, editar tipo. E a marca de tipo, eu vou colocar aqui 80. Não, peraí, vamos colocar... Essa aqui vai ser a nossa porta 01, tá? Ok.
Esta segunda vai ser a nossa porta 02, ok? E essa terceira vai ser a nossa porta 03. Ok. Abram na planta e vamos vir aqui onde a gente tem essas portas, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer quando for fazer as documentações no Revit é colocar as dimensões das portas e janelas. Para colocar as dimensões, a gente não precisa escrever. A gente vem no menu anotar e a gente pode ou colocar identificar por categoria, que a gente clica ali e seleciona a porta. Ó, 1, 2, 3. Ou, deixa eu apagar aqui, eu venho em anotar, identificar todos e marco aqui identificadores de porta. Ok. 1, 2, 3. Se eu colocar mais uma dessa porta para cá e identificar ela aqui, ó, ela vai ser a 4, porque ele está identificando essa marca aqui, ó, da instância. Mas eu quero, deixa eu colocar mais uma dessa aqui. Eu quero que ele me mostre, para todas as portas de 80 por 2,10, eu quero que ele me mostre o número 1. Para todas as portas de 70, eu quero que ele me mostre o número 2. E para todas as portas de 90 por 2,20, eu quero que ele me mostre o número 3. Então, a gente pode editar esses identificadores aqui. Vou selecionar ele. Nesse caso, eu preciso vir em editar a família. Ele vai abrir o arquivo que está essa família. Eu vou selecionar esse número e vou colocar editar legenda. Notem que o que ele está me mostrando nessa legenda é a marca, aquilo que eu mostrei para vocês que estava aqui nas propriedades da instância. Eu não quero a marca da instância, eu quero a marca do tipo. Então, eu vou clicar aqui, vou retirar ele, remover nessa setinha vermelha, e vou procurar nessa listinha aqui, ó, marca de tipo, e vou adicionar. Ok. Vou carregar no projeto, pode colocar carregar no projeto e fechar. Não precisa salvar as alterações. Substitui a versão existente e os valores de parâmetros. Ó, então, agora, 1 e 1 na que eu coloquei de 80, 2 e 2 nas de 70 e 3 na de 90, tá? A gente vai ver melhor esses identificadores mais para frente, tá? Mas só para vocês já verem nessa edição que é importante a gente identificar o tipo da porta. Nas janelas, a gente pode fazer a mesma coisa. Arquitetura, janela. Ele só tem um tipo de janela aqui, que também tem largura e altura. Vamos editar o tipo, duplicar, e eu vou fazer uma janela de 60 por 80, ok? Vou colocar elas todas com aquela pintura branca, com aquele porta-painel, tá? Menos o vidro, tá? Eu quero que tenha a mesma cor, todos o mesmo material, mesma madeira. Altura, 0,8, largura, 0,6. Coloquem a altura padrão do peitoril aqui. Vamos ver, para ficar 2,20, 1,60 nessa daqui. 40. Ok. E vamos colocar aqui. Agora, eu vou copiar, quer dizer, olhem aqui na planta, tá? Quando eu ativar a janela WN, ele vai por padrão sempre aparecer agora aqui esse 1,40. Se eu quiser diferente, eu posso clicar e modificar, né? Mas ele fica por padrão aqui. Aqui. Olhem que ele também cortou aquela moldura onde tem a janela, tá? E agora eu vou copiar essa aqui, 1, 2. Esta segunda, vou editar, duplicar e vou fazer 1,20 por 1,20, ok? Altura, 1,20. Altura padrão do peitoril, 1 metro. Largura, 1,20. Ok. E essa, vou editar, duplicar, vou chamar de
1,20 por 1. Altura 1. Altura do peitoril 1,20. Largura 1,20. Ok. Lembrando, vamos selecionar a primeira que a gente fez, 60 por 80, editar o tipo, e já vamos arrumar a marca de tipo. Vou colocar 01, ok? A segunda, editar, marca de tipo 02, ok? Editar, marca de tipo 03, ok? Que aí, na hora que a gente for identificar, também elas vão aparecer dessa forma. E vamos fazer aqui um piso. Então, vem aqui, arquitetura, piso. Vamos escolher como base esse piso genérico de 150 milímetros. Vou fazer aqui, no nível 1, qualquer tamanho, tá, gente? Não... Só de um tamanho que vocês consigam enxergar. E vou confirmar. Um piso genérico, não tem material, não tem nada. A gente vai editar, então vou selecionar ele, editar tipo, duplicar. Agora eu vou colocar assim, concreto mais cerâmica, aqui 15 centímetros, concreto mais cerâmica. Ok. Editar tipo. Na estrutura, eu vou colocar aqui concreto no material. Pode ser esse concreto moldado em local. Tá. Ok. Vou inserir mais uma camada. Vou colocar acima. Acabamento 1. E aqui vou procurar o azulejo cerâmico. Vamos colocar esse mesmo. Só vamos mudar o tamanho dele. Só que para eu poder mudar o tamanho dele e não mudar o outro, eu tenho que duplicar o material. Então, eu vou selecionar ele aqui, vir aqui embaixo, duplicar material e recursos. Azulejo cerâmico, piso. Ok. Aí, eu vou mudar aqui, ó, esse padrão quadrado de 250 milímetros. Vou clicar aqui na achura. E ele tem aqui... esse é o maior que já existe. Então, a gente também vai duplicar esse daqui. Vou vir em duplicar, aqui. Vou colocar aqui de 600. E aí, o espaçamento da linha 1 vai ser 0,6 e da linha 2, 0,6. Se eu não quiser que seja quadrado, eu posso colocar, por exemplo, 0,6 por 1,20. Posso definir aqui o tamanho, a distância entre as linhas horizontais e linhas verticais. Mas eu vou querer ele 60 por 60. Ok, ok, ok. Tá? E aí, eu vou colocar aqui 13 centímetros, não, 12 centímetros o concreto e 3 centímetros a cerâmica. Ok, ok. Então, vejam que ele é quase igual o da parede, mas enquanto esse daqui tem 25 centímetros, esse aqui tem 60. Então, a gente pode escolher dessa forma. Venham aqui no nível 1. A gente vê na planta também que está aparecendo as achuras. Mas eu quero fazer um corte para mostrar para vocês as camadas desse piso. Então, a gente vem aqui em cima, ó, do lado da casinha do 3D, corte, e vai passar uma linha por aqui. Clica num ponto aqui no início, num ponto aqui no final. Para abrir o corte, vocês podem ou clicar 2 vezes aqui na setinha, ou vir aqui no navegador de projetos, achar cortes e abrir, clicando 2 vezes em cima dele. Vamos colocar aqui também nível de detalhe alto, tá? Aproximar. Ó, então, ele já aparece a camada do concreto e a camada da cerâmica. Vou colocar em cores consistentes e eu também consigo enxergar ele melhor. Agora, vamos fazer assim. Vou copiar ele pro ladinho, assim.
e vou editar, duplicar, e agora vai ser concreto mais madeira. Editar a estrutura, e aqui em vez de azulejo cerâmico, eu vou pesquisar madeira, esse aqui, piso de carvalho. Vou colocar um marronzinho mais simpático. Ok. Vou colocar essa mesma cor aqui. 187, 177 e 174. Ok. E eu vou colocar no plano de fundo aqui um preenchimento sólido. Corzinha mais clarinha. O padrão de superfície também, vou colocar esse vertical. Ok. Essa mesma cor. 187, 177, 174. Ok. E no plano de fundo, preenchimento sólido. Ok. E essa mesma cor aqui. 237, 231, 231. Ok, 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 ok. Tá. Melhor. Tá. E no corte também consigo ver as duas camadas. Salvem esse arquivo, tá, gente? Que a gente pode usar ele depois, daí já tem as configurações de paredes feitas, paredes, pisos, e a gente pode ir complementando esse arquivo depois, tá? Então, salvem ele, e por hoje a gente fica com essas categorias, mais pra frente a gente vai fazendo novas.